Oi, pessoal, tudo bem? Eu falei ontem para vocês que eu ia voltar, né? E eu voltei. Agora que eu consegui parar para fazer meu estudo da Bíblia. São 21h10 e eu estudei mesmo. Tenho minhas anotações aqui, sabe? E a palavra que eu li hoje foi Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Então, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Eu vou ler para vocês, porque olha, foi fantástico. Aqui ele fala do julgamento, né? Então, no versículo 1 ele fala: "Não julgueis para que não seja julgado, porque o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, hão de medir a vós", né? E assim, até o versículo 5, ele fala de julgamento, né? E Deus, na Bíblia, quando a gente lê a passagem, a gente vê que Deus senta com os inimigos numa mesma mesa para conversar, numa mesma roda, ele senta com o inimigo, mas uma coisa que ele não admite, que ele não aceita, é pessoa hipócrita, né? E a pessoa hipócrita, ela é aquela pessoa que tem duas caras, né? Ela não tem consciência do que ela é e julga os outros, né? Então, Deus fala que não julgueis para não ser julgado, né? E eu falo muito que essa questão da hipocrisia, do julgamento, ela no dia a dia, a gente vê isso muito claro, né? As pessoas julgando os outros. Meu Deus do céu. Você se coloca no lugar do outro, você sabe o que é a vida do outro. Então a gente não pode falar da vida dos outros pelas costas, né? "Ah, Cristina, você está falando para mim então que eu não posso falar a verdade?" Pode falar a verdade, para a pessoa na cara dela, né, igual Deus fez com aquela prostituta quando falou: "Vá e não peque mais", né. Deus então disse a verdade na cara dela. E aqui nessa passagem, Deus fala muito do julgamento, né. Então, às vezes, a gente questiona também: "Ai, por que que fulano fez aquilo?" Isso é julgamento, você está questionando, né. Então, a gente não deve julgar. E uma coisa que eu falo, às vezes, dentro de casa, eu como eu vou muito na igreja, eu escuto, as pessoas falar assim: "Ah, mas a esposa vai na igreja e o marido não". Não é o meu caso, tá, que meu marido vai mais na igreja do que eu. Mas, ai, aquela esposa vive na igreja, o marido não aparece, né. E a esposa mesmo acaba julgando: "Ai, eu vou na igreja e meu marido não tem jeito". Quem tá pecando mais? Ela ou ele que não vai na igreja? Ela. Sabe por quê? Porque ela tem o entendimento da palavra. O marido, ele peca porque ele não sabe o que ele faz, né, ele não tem entendimento da palavra. Então o pecado dele é menor. O da uma esposa que está julgando o marido dentro da própria casa é maior, porque ela tem o entendimento da palavra, né. Então a gente não pode julgar, não pode tirar pedra nos outros, porque a gente tem que enxergar primeiro os nossos pecados, né. A gente tem que pensar lá no juízo final, do jeito que a gente julga as pessoas hoje na terra, como que vai ser o julgamento de Deus lá no juízo final, né. Então a gente tem que, se policiar, né. E eu coloquei ainda aqui para mim no meu estudo, ó: "Julgar as pessoas pelas costas sem dar o direito da pessoa se defender". E lembrar-se que todo mundo peca, né, então você não pode atirar a primeira pedra, né. Então, gente, essa questão do julgamento, sem se colocar na posição do outro, sem se dar o direito do outro se defender, é uma coisa que acontece muito no dia a dia de todo mundo. Se você parar para pensar, você vai falar: "Puxa, é verdade. Olha, no meu dia hoje fulano questionou Beltrano e assim foi". E aí, a gente tem que se policiar, nós que temos entendimento da palavra, não podemos entrar na conversa até dos colegas,
Porque nós vamos estar pecando mais, porque nós temos o entendimento da palavra, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, porque eu achei tão forte essa palavra hoje, esse estudo, e eu queria deixar aqui para vocês, tá? Vamos ficar atento, não vamos julgar, né? Porque Deus odeia esse julgamento, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite, um excelente dia para quem estiver me vendo de dia e até mais. Boa noite.